Olá, meus amados. Graça e paz em Cristo Jesus nos sejam multiplicadas. Mais um dia abençoado que o Senhor nos deu. Que bênção. Glória a Deus. É Ele que nos dá esta bênção. É Ele que nos garante a vitória, a saúde. É Ele que nos guarda, nos livra. Paz do Senhor, Yasmin, Wanda. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Que seja uma bênção cada vez mais na vida de vocês. E nós estamos aqui, não é? Continuando esta bênção do Senhor, esse privilégio que Deus nos dá de podermos conversar, de podermos estar juntos. Rosilene, a paz do Senhor, minha irmã. Janaína, a paz. Estamos juntos assim, isso é muito bom. Eu fico muito feliz, eu tenho uma alegria muito grande cada live que eu vou fazer para estar com você, né? Estarmos juntos, Pai do Senhor Marli. Então, podemos juntos, né? Você interagindo aqui, colocando, né, mensagem, fazendo o seu comentário, isso é ótimo, é extraordinário. Então, por isso é que eu estou pedindo a você que nessa live que nós estamos tratando, porque nós estamos tratando aqui desse assunto, né? Cristo cura sim. Então, vá compartilhando com seus contatos aí no Facebook, vá chamando aí para a sua sala de vídeo, vá fazendo isso, meu irmão, porque o assunto é maravilhoso e hoje eu tenho, assim, algo tremendo para falar e eu tenho certeza que você vai ser edificado, vai ser abençoado e eu creio também, isso é uma coisa que eu creio, que você tem toda a condição dada por Deus para que o Senhor opere um milagre na sua vida. Pai do Senhor, irmã Jaqueline. Então, eu queria te pedir que você que recebeu uma cura, que foi curada, diga assim, eu fui curada disso. Ou Deus me curou assim. Deus me deu essa vitória aqui. Ou Deus operou esse milagre assim. Então, vá falando, porque isso vai edificando a todos nós, a mim e a você. Eu sou muito edificado quando eu ouço esses testemunhos e eu vejo aqui esses testemunhos. Então, vá fazendo isso, vá colocando aí, sabe por quê? Porque você vai edificando outras pessoas. A outra pessoa que está agora precisando de um milagre, precisando da intervenção de Deus na vida dela, ela vai crer, a sua fé vai ser muito mais fortalecida e ela vai também dizer, Senhor, assim como foi com aquela pessoa que escreveu, e eu creio nisso, assim também eu creio que vai ser comigo. Então, vai escrevendo aí. Eu quero já começar lendo a palavra de Deus, porque é assim que nós fazemos, né, todas as lives. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Está lá em Atos 9, 32 a 35. Então, na primeira live eu falei, né, aqui sobre esse versículo, quem era Enéas, como é que tudo aconteceu. Então, eu não vou tecer mais nenhum comentário, porque já está na primeira live. E eu falei na primeira live que Deus tem um propósito em todas as coisas. Há sempre um propósito de Deus para o milagre acontecer, para a cura vir acontecer, para tudo. E hoje eu quero tratar com você sobre provas incontestáveis que Cristo cura sim. Provas incontestáveis. Se você olhar para você, se você olhar para alguém da sua família, quem sabe você tem alguém da sua família que você já viu Deus agir na vida dela e cura acontecer. Então eu quero falar primeiro, das provas incontestáveis que Cristo cura sim. Cristo é Deus agindo na pessoa do seu Filho. Veja bem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Jesus Cristo,
Deus, Filho, aqui na terra, ele agiu, ele operou, ele ministrou, ele fez coisas maravilhosas. Quantas curas, quantas ressurreições, quanta libertação, quanto milagre, tudo isso. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, na pessoa de Jesus Cristo, operando o milagre. Então, isso é uma prova incontestável de que Cristo cura, porque Ele mesmo, Deus na pessoa do seu Filho, de Cristo Jesus, operou os milagres. Isso está registrado para nós. A segunda razão pela qual eu digo que nós temos provas incontestáveis que Cristo cura sim, a Bíblia, que é a verdade, afirma que Cristo cura. Eu fico assim maravilhado como as respostas que Jesus dava sobre isso. João Batista, que foi o precursor de Jesus, que veio antes de Cristo, que anunciou, dizendo que depois dele viria aquele do qual ele nem era digno de desatar as suas sandálias, e Jesus foi ali ao Jordão, foi batizado por João Batista. O próprio João Batista mandou os seus discípulos fazerem uma pergunta a Jesus. Disse assim: és tu mesmo aquele que era para vir, que está prometido, que as profecias estão dizendo que é para você vir? É você mesmo? Então Jesus mandou a resposta para João Batista. E qual foi a resposta que Jesus mandou? Mostrando as provas incontestáveis que Cristo cura sim. Disse assim, os cegos veem. Jesus disse para os discípulos de João, diga para João o seguinte, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então a pergunta de João, é você mesmo? E Jesus disse, diga isso para ele, o que vocês estão vendo. Eu não preciso dar nenhuma resposta para ele, não preciso escrever uma carta para João. O que vocês estão vendo, digam para ele que é a prova incontestável de que eu sou enviado de Deus, estou aqui, e que os milagres acontecem através da minha vida. Então está lá em Mateus 11:5, esse texto que eu li para os irmãos aqui. Então, essa é a resposta de Jesus. Mais uma prova incontestável que Cristo cura, sim. Os testemunhos que estão na Bíblia eles não deixam nenhuma dúvida de que Cristo cura, sim. Olha, quantos testemunhos nós temos na Bíblia que Cristo cura? Agora, eu quero lhe dizer uma coisa nessa tarde. Na época de Jesus, houveram pessoas que não foram curadas. Tiveram pessoas que não foram curadas. Agora, por quê? Essa resposta só Jesus pode dar. Como até hoje, nós também temos pessoas que não são curadas. Elas não são curadas e isso é uma questão de Deus, do Senhor Jesus, da vontade soberana de Cristo. Então, guarde bem isso aí. Mas olha, eu tenho aqui provas incontestáveis na Bíblia e nós temos testemunhos pessoais que ajudam-nos e nos indicam, nos dão segurança de que Jesus cura sim, viu? Então, os testemunhos pessoais da Bíblia que nós temos registrados, quantos testemunhos nós temos? No Antigo Testamento, não é? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós temos nas cartas que foram escritas para as igrejas. Então nós temos muitos testemunhos. Eu não vou me ater aqui, ficar falando todos esses testemunhos, porque muitos deles você conhece. Muitos deles. Você que estuda a palavra de Deus, você que conhece a Bíblia, você sabe desses testemunhos, não é? Mas coisas simples, milagres simples que aconteceram de enfermidades, que as pessoas estavam enfermas e Jesus curou. A Bíblia diz que todos que iam a ele
com fé, com convicção, ele curava. Todos, diz a Bíblia. Agora, houveram pessoas que não foram a Jesus, que não foram curadas e continuaram doentes. Ou continuaram sem receber o seu milagre. Então, guarde bem isso que eu estou lhe dizendo. Agora, eu vou lhe dar um exemplo simples na Bíblia, que tem lá. Se eu for falar aqui dos grandes milagres, ressurreição e tudo, mas eu quero lhe dar um simples. Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma, com uma febre muito alta. E tudo indicava que ela não ia escapar daquela febre, que era realmente muito alta. E Jesus chegou ali na casa de Pedro, e quando chegou, foi lá onde estava a sogra de Pedro, tocou nela e ordenou que aquela febre desaparecesse e fosse embora. E a febre desapareceu, a enfermidade que estava causando a febre foi destruída, não é? Foi destruída, e depois a Bíblia diz que ela passou a servi-los ali, completamente curada. Parece uma coisa simples, uma febre, mas uma febre que estava levando aquela pessoa a uma situação muito grave. Era a sogra de Pedro. Então, meu irmão, são testemunhos que a Bíblia nos dá, que provam, que é uma prova incontestável que Cristo cura sim. Outra coisa interessante, testemunhos pessoais. Você, agora eu vou tratar com você. Veja bem você. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Mas se a gente não tiver cuidado, a gente só lembra daquilo que não foi feito. A cura que não aconteceu, mas quantas curas o Senhor já te deu? Quantos milagres já aconteceram na sua vida? Né? Então, se a gente não tiver cuidado, a gente fica olhando só para aquilo. Porque Deus tem um plano. Se Ele não quis fazer aquele, é porque Ele é soberano e Ele não quis fazer. Mas em toda a sua vida, veja quantos milagres já aconteceram. Quantas curas o Senhor efetuou na sua vida. Então, você mesma é testemunha disso. Né? São testemunhos pessoais. Daqui a pouquinho, como eu prometi, eu vou contar o testemunho do Lucas. Testemunhos pessoais. E que Jesus cura. Ele tem o poder de curar. Então, olha só. Os milagres que acontecem todos os dias nas nossas vidas são provas absolutas, incontestáveis, que Cristo cura sim. Isso são provas. Aquilo que Deus faz diariamente nas nossas vidas. Quantos milagres o Senhor já fez contigo? Se você quiser escrever, escreve. Aconteceu isso. O Senhor me curou disso aqui. Eu recebi o milagre disso aqui. Quantos milagres, quantas curas o Senhor não fez na minha vida? Quantas? E eu já contei algumas aqui. Quantas o Senhor já fez? Fui desenganado 2 vezes pelos médicos. Era a morte certa. E Deus me curou. Deus não queria que eu morresse naquele período, naquela época. Então, Ele me curou. Curado radicalmente. Porque Ele é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer, segundo a vontade dEle. Nós precisamos cada vez mais nos submeter à sua vontade. Ok, amados? Então veja bem, quantas pessoas na igreja, na nossa igreja, da qual eu tenho a honra de ser pastor, quantas pessoas já foram curadas na igreja? Nós que estamos aqui, vários irmãos que estão aqui na live comigo, que conhecem, sabem quantas pessoas já receberam a cura, câncer, outras enfermidades, tantas outras coisas que Deus fez. Então, vá guardando isso aí na sua vida, pessoas da sua família, tudo isso, ok? Então, lá na igreja mesmo nós temos vários irmãos que já foram curados. A gente tem muitos testemunhos para contar, e nós já ouvimos muitos testemunhos, né, que foram contados, de que o Senhor curou, que o Senhor restaurou, que o Senhor deu saúde.
que o Senhor libertou daquela prisão de enfermidade. E pessoas que, quer ver um milagre interessante? Pessoas que, as mulheres que não engravidavam, o Senhor operou o milagre de fazer essa maravilha na vida dela e ela depois ter filhos. Então tudo isso, provas que você mesmo é prova disso, do que Jesus pode fazer. Agora eu quero te dizer uma coisa. Se eu não tivesse nenhuma prova pessoal, minha ou de quem quer que seja, e a Bíblia me diz que Jesus Cristo cura sim, para mim era suficiente. Para mim, a palavra de Deus é suficiente. Então veja bem, mas por que nós estamos dando alguns testemunhos, falando dessas coisas? Porque também Jesus não nos proibiu de contarmos aquilo que ele faz por nós. Quantos ele curou e dizia, vai, te apresenta ao sacerdote. Quantos que ele libertou e a pessoa saía contando depois, né? Então, está aqui a Rosilene dizendo aqui, você está lendo, né? Que foi um milagre de Deus, que ela teve a Camille, né? Foi um milagre mesmo, e eu sei, eu conheço, eu sei como é que foi, né? Eu vi como Deus operou na vida de Rosilene. Então, tudo isso são coisas que o Senhor Jesus nos permitiu, nos autorizou, nós contarmos para a edificação dos outros, para a sua edificação. Você que está agora, quem sabe você está agora dizendo, Senhor, eu estou precisando de um milagre na minha vida, eu estou precisando ser curado disso ou curada daquilo, eu não sei do que, mas Deus sabe. E agora você ouvindo esta palavra e lendo, não é, aquilo que os irmãos estão colocando aí, você então diz, Senhor, eu creio. Faça essa declaração, Senhor, eu creio, que assim como o Senhor fez, que a palavra de Deus me afirma, me dá testemunhos irrefutáveis, como esses irmãos estão aqui dizendo também, eu também creio, e creio que vou receber a minha vitória. É assim que funciona, viu? Então veja bem, Lucas é o meu neto, é o filho mais velho da minha filha, da Lídia. O Lucas foi um milagre, muitos irmãos que estão aqui na live, os que estão aqui, que são da igreja, e outros que são da igreja também sabem como é que foi, né? A Lídia, a gravidez da Lídia foi extremamente complicada, né? Com a pré-eclâmpsia, a pressão foi lá em cima, alta, sempre a pressão, ela sofrendo de muito, até para se alimentar, dificuldade de se alimentar, era uma coisa tão assim, difícil para nós, que quando ela ia medir a pressão dela, a gente já ficava apreensivo, né? Juntamente com ela, e assim foi a gravidez toda, inchou muito e tudo. E quando chegou, foi um dia antes, quando deu a noite, ela estava aqui em casa, ela estava na minha casa, na nossa casa aqui, e quando deu assim por volta de 8 horas da noite, mais ou menos, ela disse para mim assim, pai, eu não estou sentindo mais o Lucas mexer. E oramos e tudo e aguardamos. E ela contou que quando deu aí mais ou menos depois de meia-noite, ela conta que ela acordou e Deus falou com ela, vá para o hospital agora. Olha como Deus cuida. Olha a maneira de Deus fazer. Vá para o hospital agora. E ela chegou para mim, ela levantou, nos chamou, a minha e a Marilice, minha esposa, a mãe, e disse assim, pai, me leve agora para o hospital. Me leve agora. E o que aconteceu é que a pressão dela foi muito alta, lá em cima, e o menino já estava sofrendo, né, em sofrimento de parto, e já não mexia mais. Resultado disso foi que nós ficamos ali orando e clamando a Deus, nós não perdemos a esperança, nós não nos deixamos desestabilizar por aquilo, mas a nossa fé e a nossa segurança continuou no Senhor do mesmo jeito. E ela foi para a sala de cirurgia, e ali ela ganhou o Lucas, e ela viu só quando passaram com o menino perto dela e disseram assim, tem que ir para a UTI urgente, e levaram o Lucas para a UTI. Então veja bem,
Foi um mês nessa situação. O Lucas, pequenininho, com 7 meses que ele nasceu, muito pequeno. E Deus foi agindo, Deus foi operando, a igreja toda orando, a igreja orando, a igreja clamando, e Deus agindo. Por isso que a gente não pode desistir de orar de jeito nenhum, né? E Deus agindo. Resultado disso, saiu do hospital, teve alta. Hoje, Lucas tem 8 anos, completou 8 anos ontem, é um menino sadio, né? Não ficou nenhuma sequela, está aí, uma bênção de Deus. E os irmãos da igreja que olham para ele já sabem que eu sempre brinco, isso aqui, ó, aqui está um milagre, não é? E ele realmente é um milagre. E Deus fez assim de uma maneira poderosa, maravilhosa, para com a vida do Lucas, para com a vida da Lídia, para com a nossa vida. Irmãos, isso é poder de Deus. Isso é prova de que Cristo cura sim. A palavra de Deus diz, nós temos testemunhos nas nossas vidas, nós podemos declarar. Agora, eu vou repetir o que eu disse ainda agora. Há situações que o Senhor não cura, mas é a vontade dele que é soberana. Mas não é por isso que nós vamos deixar de crer, vamos deixar de orar, vamos deixar de declarar a nossa vitória, porque nós sabemos que Jesus cura. E nós vamos continuar certos disso. Então, eu estou contando para vocês aí o milagre que foi o nascimento do Lucas e o que o Lucas é, e graças ao Senhor. E está aí quantos irmãos que podem testemunhar também do que Deus fez pela sua vida. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus por poder falar, por podermos meditar na palavra de Deus e podermos contar testemunhos tão preciosos, tão abençoados daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Queridos, eu quero orar nesta hora. Vamos orar pela aniversariante de hoje, que é a irmã Patrícia Santana, está aniversariando, completando mais um ano de vida. Essa bênção de Deus, é um presente de Deus para a vida dela. Então vamos orar e louvar a Deus pela vida dela. Vamos orar pelos enfermos, continuar orando. Irmãos, olha como eu tenho ouvido de que Deus tem feito, Deus tem agido, Deus tem tirado do coma, Deus tem dado saúde. Olha, irmãos, são muitos mesmo de como Deus tem feito, viu? Então vamos continuar assim, crendo. Senhor, eu creio, Senhor cura mesmo, e cura para valer mesmo, porque Ele é o Senhor. Então vamos orar, e também depois nós vamos orar por todos os enfermos, vamos orar pelas famílias que perderam seus entes queridos com Covid ou com outra enfermidade. Vamos orar por essas famílias. Amém? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos estar aqui falando da tua palavra, falando com alegria, com prazer e declarando que Cristo cura sim. Senhor, eu sei que o Senhor está falando a cada coração tem sido impactado pela tua palavra. E nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração, pela maneira maravilhosa como o Senhor faz nas nossas vidas. Senhor, agora nós queremos te agradecer pela vida da Patrícia. Ó Deus, ela está recebendo esse presente do Senhor hoje, mais um ano de vida. Que o Senhor a abençoe abundantemente com toda sorte de bênçãos, vindas do Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, e que ela tenha mais anos dados pelo Senhor, anos de bênção, de vitória, de realizações em Cristo Jesus. Agora, Senhor, nós queremos clamar a Ti, pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, nas suas casas, que o Senhor derrame sobre elas a tua unção de cura, porque nós cremos que o Senhor pode curar. Então, Senhor, nós te clamamos que o Senhor assim haja para que elas recebam saúde. Pai Celestial, tem misericórdia da nossa nação, o Brasil, nossa pátria, que amamos. Senhor, coloca em ordem esta nação.
intervém nessa nação, opera, porque só o Senhor pode fazer. Nós clamamos, porque estamos certos que o Senhor tem todo o poder para mudar qualquer situação, seja ela qual for. Senhor, nós te clamamos também pelas famílias que perderam seus entes queridos por causa da Covid ou por causa de outra enfermidade. Que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor dê condições para que elas possam passar, caminhar, administrar uma situação tão difícil como esta. Porque é muito difícil. Só o Senhor para consolar e confortar. Querido Senhor, nós queremos te clamar pela tua igreja. Seja uma igreja forte, que volte para a essência do Evangelho. Forte na mensagem da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, da oração, em todos os valores da tua palavra. Assim como te clamamos pelas famílias, para que os valores espirituais, os valores da tua palavra, sejam restaurados nas famílias. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero cumprimentar você que chegou depois aqui na live, né? Todos vocês que vieram depois aqui, agora não dá para eu falar o nome de todos, né? Porque já passou o nome, não dá para eu ver. Mas que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor seja contigo, seja abundante sobre a tua vida e sobre a tua família. Né? Vamos continuar juntos aqui. Sexta-feira eu tenho mais para falar sobre esse assunto. Coisas assim maravilhosas que Deus vai falar aos nossos corações. Quero lembrar você, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, Pastor Geraldo Lima, vá lá e se inscreva. Mas se você já é inscrito, chame outros para se inscreverem no canal. Pastor Geraldo Lima, lá tem todas estas mensagens, todas elas estão lá, tem o CD que está lá também para você ouvir, enfim, vá lá e se inscreva. Também não esqueça da BPF, da Associação Beneficente Projeto Florescer, que nós temos falado aqui sempre, né? Para nós ajudarmos as pessoas e ajudarmos famílias que estão ali, que estão precisando. São muitas famílias, irmãos, muitas famílias. Pessoas que pedem diariamente, estão aí pedindo o tempo todo, dizendo me ajude, me ajude, me ajude. Não é? Então nós queremos ajudar ao máximo de pessoas e famílias que nós pudermos ajudar. Então faça isso, não é? Ajude, está aí o Pix, a Yasmin acabou de colocar aí, com essa eficiência dela, não é? Então está aí o Pix, está aí a conta, está tudo aí. Ajude com o valor que você puder ajudar. Amém? Eu quero pedir ao Senhor que abençoe você com toda a sorte de bênçãos. Você e a sua família. Tanto você que está agora aqui comigo na live, quanto você que vai assistir depois. Que o Senhor abençoe você com toda a sorte de bênçãos. E que a graça abundante de Cristo cada dia mais seja derramada sobre a sua vida e a sua família. Amém? Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Amém. Deus vos abençoe abundantemente com toda a sorte de bênçãos. Amém e amém.